Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos mais um sábado, encerrando a nossa série de mensagens do mês de março, intituladas Cartas do Apocalipse. E é sempre muito bom nós compartilharmos, meditarmos na palavra de Deus. E eu creio que durante esse tempo você tem sido edificado. É um tema aí que nos faz pensar um pouquinho, nos autoavaliarmos, vermos como temos conduzido a nossa vida cristã. Não pense você que Deus primeiro não ministrou a minha vida, primeiro não me confrontou em algumas coisas para que eu pudesse trazer essa palavra para você, né? Principalmente algo que eu já mencionei com você sobre intenções, sobre motivações. E é muito importante nós estarmos sempre alinhados com o Senhor, nos rendendo ao Senhor. Então, para encerrarmos a nossa série de mensagens, eu quero falar com você hoje sobre a carta para a igreja de Laodiceia. Quero ler com você o texto, está lá em Apocalipse 3, dos versículos 14 ao 22. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado, essa carta ela é muito parecida com aquela carta de Sardes, né? Para a igreja de Sardes. Eu acho assim muito forte porque não fala nada de bom, né? As outras cartas, quando nós vemos para Éfeso, para Tiatira, Pérgamo, nós vemos a chamada ao arrependimento, mas nós vemos alguma coisa boa. Não, você tem isso, isso, isso que é bom em você. O que eu tenho contra você é algo específico. Agora, na igreja de Sardes e na igreja de Laodiceia, nós vemos um ambiente completamente corrompido. A igreja de Sardes é aquela que tem fama de estar viva, mas está morta. O pastor tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui a carta para a igreja de Laodiceia é a mesma coisa. O pastor acha que tem tudo. Já adquiri riquezas, eu tenho tudo, mas não reconhece que é pobre, cego, que está nu, que é miserável. E isso não é só o pastor, né? É toda a igreja, porque é o ambiente todo assim, porque a palavra fala: eu estou a ponto de vomitá-lo. Olha isso, amados, uma igreja, uma liderança e uma igreja que causa náuseas em Jesus. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente sente um cheiro muito ruim ou come uma coisa muito ruim e aquilo dá náusea e você fica assim, nossa, que sensação horrível. Essa é a sensação que Jesus diz que está sentindo a respeito dessa igreja, dessa liderança, desse tipo de pastoreio. Você me causa náuseas, estou a ponto de vomitá-lo. Olha isso, amados, é forte, né? E é interessante, eu vou só fazer um comentário bem pequeno aqui, não vou me ater a isso, porque isso nós falaremos quando estudarmos escatologia, nos nossos estudos de terça-feira, que iniciarão agora no dia 5 de abril. A respeito da parte escatológica, quando nós vemos as características da igreja ao longo dos anos e nós comparamos desde a fundação da igreja, desde o Pentecostes,
até a volta de Jesus Cristo, e nós vemos pelas cartas do Apocalipse que elas não foram dispostas na posição em que foram escritas em vão. Deus não escreveu em vão. Primeiro Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, e assim por diante. A última a ser Laodiceia não é em vão. Uma igreja que empina o nariz e acha que está ótima, maravilhosa, mas não reconhece que é miserável. Uma igreja que confia nas riquezas, no dinheiro. E aí nós podemos observar isso, é a característica marcante aí da igreja dos últimos tempos, né? A igreja que antecede a volta de Cristo Jesus. E é o que nós temos visto hoje em dia, né? Muito e muito dessas características. Pessoas que se vangloriam nos seus bens, pessoas que levantam o nariz, empinam o nariz e dizem: eu tenho tudo em Cristo, eu sou poderoso. Mas a palavra diz: eu estou a ponto de vomitá-lo, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você. Você confia nos seus bens, na sua riqueza, mas você não reconhece que você é pobre, miserável, que está nu. É forte essa palavra, né, amados? E é bem nesse contexto que nós vemos ali aquela palavra que nós tanto conhecemos: eis que estou à porta e bato. É interessante isso, né? Porque Jesus fala ali: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amados, esse é o chamado de Deus para o arrependimento, para essa igreja. E se nós trazermos para o nosso dia, para os nossos dias, para a nossa vida, nós podemos ver muito disso, né? Pessoas que acham que tem tudo, mas na verdade não tem nada, porque não se rendem ao senhorio, de fato, né? Ao senhorio de Jesus. Pessoas que se dizem cristãs, que professam a fé cristã. Lembrando que essas cartas foram escritas para a igreja, para os pastores de cada igreja. Quantos e quantos pastores se vangloriando do que tem? Mas na verdade estão causando náuseas em Jesus. E aí Jesus vem e diz assim: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eis que estou à porta. Quando nós vemos isso para o lado escatológico, esse eis que estou à porta, eu estou voltando. Eu estou voltando, arrependa-se. Pare de viver assim. Pare de confiar em mamon, no dinheiro, no poder, na ganância. Arrependa-se. Esse é o chamado de Deus ao arrependimento para essa igreja, e nós podemos trazer para os nossos dias. Amados, que nós possamos manter o nosso coração livre do amor ao dinheiro, do amor aos bens, do amor às riquezas. Eu sempre falo, o dinheiro, Deus não tem problema com dinheiro não, amados. Mas o dinheiro precisa ser o nosso servo e nunca o nosso Senhor. Quando nós lemos essa carta aqui, nós vemos que o amor ao dinheiro estava firmado no coração desse pastor, firmado no coração dessa igreja. Porque diz assim, ó: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Está se vangloriando, está firmando no amor ao dinheiro. E nós temos visto isso mais do que nunca nos dias de hoje. Quantos homens e mulheres vivendo assim? Amam mais o dinheiro do que o Senhor. O chamado de Deus para estas pessoas é: arrependa-se. Arrependa-se. Eu estou à porta. Estou batendo. Arrependa-se. Pare de viver assim. Volte-se para mim. Amados, que eu e você possamos manter o nosso coração sempre livre do amor ao dinheiro, um coração sempre rendido ao Senhor. Nós vemos aí, assim como na igreja de Sardes, um ambiente, uma igreja completamente corrompida. Difícil muitas vezes de se viver num ambiente desse, né? É interessante porque nessa carta não tem uma consequência para o não arrependimento. E eu acho interessante isso, porque é a última carta que foi escrita, e aí quando nós lemos com um viés, observando o aspecto escatológico, essa questão de eu estou a ponto de vomitá-lo,
E é basicamente assim, né? Olha, se você continuar assim, você vai ser vomitado aí na tribulação. Porque quando olhamos com um aspecto escatológico, vou só fazer uma observação a respeito disso. Eu gosto muito de escatologia, né, amados? Por isso que vou mencionar isso aqui. Mas quando a gente vê o aspecto escatológico, a carta escrita anterior à Laodiceia é qual? Filadélfia. Lembra-se de Filadélfia que nós falamos no sábado anterior? Uma igreja que tinha pouca força, mas que permaneceu firme na palavra de Deus. Uma igreja que recebeu uma promessa, que Deus disse assim: olha, eu guardarei você da provação que está para vir sobre todo o mundo. Eu coloquei à prova os homens, mas eu guardarei você. É uma promessa para aquela igreja de ser guardada por Cristo Jesus de uma provação que virá sobre toda a terra. E quando nós compreendemos o aspecto escatológico, nós podemos ver essa promessa para a igreja que se mantém firme e fiel ao Senhor, de ser guardada, ou seja, vai ser arrebatada, não vai participar do julgamento, do juízo que virá sobre toda a terra. E é interessante porque na igreja de Filadélfia fala, eu venho em breve. E aqui na igreja de Laodiceia já fala direto, eis que estou à porta, ou seja, eu já estou chegando. Quando nós olhamos o aspecto escatológico, mas vamos deixar para as aulas de terça-feira. Nós iniciaremos no dia 5 de abril. Escatologia será mais para o final do ano, se eu não me engano, lá no mês de setembro. Nós teremos 3 aulas sobre escatologia e falaremos detalhadamente sobre esse assunto. Mas é interessante nós analisarmos. Agora, analisando aquilo que foi o propósito desse estudo, que foi nós vermos o aspecto profético dessas cartas, ou seja, características que existem em todo o mundo, em todos os tempos, e o chamado de Deus para o arrependimento, o ambiente em que a igreja está inserida, em que nós vivemos, nós podemos aprender algumas coisas, amados, e extrair o aprendizado dessas cartas para a nossa realidade, para os nossos dias. E aí eu quero compartilhar com você alguns tópicos, 8 tópicos sobre o que nós aprendemos estudando essas cartas, vendo essa questão do ambiente em que vivemos e do chamado do arrependimento. Então a primeira parte que eu quero, primeiro tópico aí que eu quero compartilhar com você é: nós aprendemos que os cristãos enfrentam sofrimentos, sejam eles externos, perseguições do mundo, ou sejam internos, perseguições da própria igreja. Vimos isso, né? Ambientes internos completamente corrompidos. Outro tópico é: mesmo diante das piores circunstâncias, o Senhor é a nossa força. Vimos isso na carta para a igreja de Esmirna, uma igreja que vive em aflição, em sofrimento, em pobreza. Irmãos que foram presos, pastores que foram presos, mortos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, mesmo diante das piores circunstâncias, o Senhor é a nossa força, Ele mesmo nos capacita para permanecermos fiéis e firmes na verdadeira fé em Cristo Jesus. O terceiro tópico que nós aprendemos é: mesmo quando estamos rodeados por falsos líderes e falsos cristãos, nós vimos isso na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, nós podemos permanecer firmes no Evangelho por meio do Espírito e da Palavra de Deus. Ou seja, nós não temos desculpa. Ah, mas o meu pastor faz tudo errado. Não temos desculpa. Nós vimos que mesmo em ambientes em que a liderança estava corrompida, existiram pessoas que não se corromperam, ou seja, que permaneceram fiéis. Então não tem desculpa, amados. Não tem desculpa. Precisamos levar a nossa vida rendida ao Senhor, liderada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o nosso líder e pastor supremo. Então é muito bom nós termos um pastor que é exemplo para nós, um líder que é exemplo para nós. Mas se não temos, não tem desculpa para a gente viver em pecado, não. Para viver errando, não. O Senhor mesmo nos fortalece para levarmos uma vida santa, justa e reta. O quarto tópico que nós podemos aprender é: mesmo quando o ambiente em que vivemos, aqui falando de forma externa, a cidade em que vivemos, assim como foi descrito na carta para a igreja de Pérgamo, que Jesus disse que ele sabia que aquela cidade era difícil, era onde estava o trono de Satanás. Então, mesmo quando o ambiente em que vivemos é extremamente hostil,
O Senhor nos fortalece para permanecermos firmes em Cristo Jesus e sua palavra. Outro tópico que nós aprendemos é: o Senhor sempre chama o seu povo ao arrependimento. O Senhor não nos deixa, amados, enganados, perdidos em nós mesmos, no pecado, não. O Senhor sempre nos chama para o arrependimento. O Senhor sempre nos dá chances. O Senhor sempre nos disciplina, nos corrige. E aí é nós que precisamos nos render a tudo isso, né? O sexto tópico que nós aprendemos é: o Senhor corrige apenas a quem ama. Por isso devemos receber a correção de Deus com humildade, com temor, com amor, sabendo que se o Senhor está nos corrigindo, se o Senhor está nos chamando para nos arrependermos de algo, é porque Ele nos ama. Como está escrito em Hebreus, Ele só disciplina, só corrige aquele a quem ama, só corrige seus filhos. Se vocês não estão sendo corrigidos, então vocês não são filhos. Então que nós possamos receber a repreensão do Senhor com humildade, com amor, com rendição a tudo aquilo que o Senhor nos direciona. O sétimo tópico que nós aprendemos é: o não arrependimento traz sérias consequências. Nós vimos isso, né? Tanto para os líderes quanto para as ovelhas que não se rendem à correção de Deus. Então, manter um coração teimoso, rebelde, obstinado, não é para nós não, amados. Como filhos de Deus, precisamos manter o nosso coração sempre livre, disponível, humilde, rendido ao Senhor. Se Ele está nos corrigindo, vamos nos render à correção e vamos obedecer ao que o Senhor está nos pedindo. E o oitavo tópico, que nós podemos aprender com o estudo das cartas do Apocalipse é: existe juízo no Novo Testamento. Já mencionei isso, né? E isso não pode gerar medo em nós. Não é para nós termos medo. É para nós termos o quê? Humildade e amor por Jesus, recebendo as correções de Jesus, sabendo que se nós nos voltamos para o Senhor, não receberemos o juízo, a consequência. Nós vimos isso. Se você não se arrepender, então eu farei isso, farei aquilo. É o que Jesus falou, né? Falou na igreja de Pérgamo, falou na igreja de Tiatira. Mas o Senhor não diz assim: se você se arrepender, ainda assim você vai receber uma consequência. Não fala isso. O Senhor sempre nos dá chance, amados. O Senhor sempre nos dá tempo para nos arrependermos. O Senhor sempre está à porta, batendo, esperando que a gente abra o nosso coração. Que eu e você tenhamos esse coração rendido, disponível ao Senhor. Que esse estudo que nós fizemos aí sobre as cartas do Apocalipse tragam uma reverência em nosso coração, sabe? Que nós possamos sempre nos render ao Senhor. Senhor, eu não quero caminhar de maneira que não glorifique ao Senhor. Se tem algo que eu estou fazendo que está errado, se você sabe que está errado, arrependa-se. Mas às vezes nós fazemos sem ter a consciência, ou então temos uma motivação que não está correta. E se nós pedirmos ao Senhor, Ele vem e traz luz a todas as coisas e Ele mesmo nos lava de tudo isso, nos limpa, nos purifica, para que andemos sempre de forma coerente com o Evangelho. Amados, nós somos embaixadores de Cristo sobre a terra e precisamos refletir a vida de Cristo. É para isso que fomos chamados, para manifestar a vida de Cristo no mundo. E aí precisamos receber a correção de Deus, a repreensão de Deus com humildade, com amor, sabendo que se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver vivendo uma vida tranquila. Quando o Senhor nos corrige é para o nosso próprio bem, porque se nós não recebemos a repreensão, se nós não nos rendemos à correção do Senhor, quem sofre o prejuízo somos nós mesmos. Então que eu e você possamos sempre manter um coração disponível e rendido ao Senhor. Se temos vivido num ambiente que temos percebido um local que está corrompido, que nós possamos nos levantar em oração e clamor pelos nossos irmãos, pela nossa liderança, em nome de Jesus, para que haja um verdadeiro arrependimento. Tá bom? Eu creio que você foi edificado, eu fui muito edificada estudando, me preparando, gravando aqui. Com certeza eu fui muito edificada, ministrada pelo Senhor. E eu acredito que você também foi. E o encorajamento para você é que eu e você
permaneçamos sempre com um coração rendido ao Senhor. Eu encorajo você, mantenha seu coração sempre rendido e disponível para a atuação do Espírito Santo. Assim como foi na série que nós compartilhamos de mensagens em fevereiro, eu coloquei tudo o que nós compartilhamos aqui no papel. Eu fiz um material escrito e já está disponível em nosso site para você fazer o download. É gratuito, como nós sempre falamos, todo o material do Ministério Vida nós disponibilizamos de forma gratuita para você. Então você entra lá no nosso site, está aparecendo aí, www.ministériovidacwb.com. Entra lá na aba Estudos e vai estar lá a parte escrita. Você pode baixar a parte digital, versão digital, que é para leitura no celular, e a versão impressão, se você gosta de imprimir, ter em mãos o material, é um PDF tamanho A4 comum, você imprime, encaderna e tem o seu material ali para ler, estudar, meditar depois, né? Então entra lá, baixa o estudo e você pode ir meditando, lendo com atenção e recebendo tudo aquilo que Deus quer ministrar à sua vida, tá bom? Lembrando, amados, que agora no dia 5 de abril, terça-feira, nós teremos o início do nosso estudo. Teremos um estudo que vai até o dia 29 de novembro, todas as terças-feiras em nosso canal do YouTube, às 19h30. Nós teremos o estudo chamado Ampliando Nosso Conhecimento Bíblico. É um panorama bíblico que contempla vários temas das Escrituras Sagradas. Então, o início nós teremos alguns temas, né? A primeira aula é uma introdução, vou apresentar o estudo para você. Depois veremos sobre dispensações bíblicas, sobre alianças, sobre como a Bíblia foi formada, as versões da Bíblia, a importância da Bíblia na vida do cristão, e daí começaremos de fato um panorama bíblico, né? O propósito é apresentar a Bíblia a você, é que você se torne cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus e queira se relacionar com a palavra. Eu creio que vai edificar a sua vida, vai acrescentar a ele na sua vida. Então, toda terça-feira, a partir do dia 5 de abril, toda terça-feira às 19h30 em nosso canal do YouTube. E o material escrito estará disponível sempre na segunda-feira anterior. Então, a primeira aula vai ser no dia 5, no dia 4 você já tem acesso ao material escrito da primeira aula. E assim sucessivamente, todas as terças-feiras tem a videoaula e na segunda anterior já está disponível o material escrito que você encontra lá no nosso site também, acessando a aba Estudos, a página Ampliando o Nosso Conhecimento Bíblico. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço. Lembrando, esqueci de falar, nos sábados agora nós não teremos mais as séries de mensagens. Por quê? Porque começaremos o estudo. Então já vai ter bastante conteúdo no nosso estudo, né, das terças-feiras, e nós continuamos com os nossos devocionais escritos, continuamos com os nossos devocionais em áudio de segunda a sexta-feira. Se você me acompanha aí no YouTube nos áudios, né, de segunda a sexta-feira, os Minutos de Vida, nós estamos meditando nos Evangelhos. Então, receba aí, né, as palavras de Deus, palavras de vida, acompanhe nos nossos devocionais, escrito em áudio, e nas terças-feiras o nosso estudo. Daí aos sábados nós não teremos mais as mensagens, nos dedicaremos mesmo ao estudo de terça-feira, tá bom? Então que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até a próxima, seja no nosso estudo ou seja nos Minutos de Vida. Um abraço.